Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje, já vou logo avisando que esse vídeo vai estar completo, muito detalhado, contando toda a história dos antediluvianos, como foi que eles surgiram e como é que eles sobreviveram até os dias de hoje, tá? Então você que não gosta de vídeo longo, já nem tem nem o que falar com você. Já vai preparando a pipoca, vai logo sentando aí, vestindo aí a sua roupa de dormir, que hoje você vai comigo, né? Passar aí boas horas aqui, né? Não horas, mas bons minutos aqui escutando as histórias dos vampiros. Então, vou sem enrolação, tá? Direto para o que interessa, contando a história, começando pela maldição de Caim e a história proibida desses antediluvianos que você não encontra em canal nenhum. Agora, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Antes do grande dilúvio, antes até mesmo das grandes civilizações erguerem suas cidades de pedra, haviam monstros. E eu não estou falando de mitos, tá? Falo de entidades imortais, amaldiçoadas por Deus, sedentas por sangue e escondidas nas sombras. Essa é a história dos antediluvianos, os vampiros originais criados por Caim, o primeiro assassino da humanidade. Então, para você entender tudo, né, o pessoal que às vezes confunde, né, assistiu aquela série lá, né, os originais, o Klaus, o Elijah e sei lá mais quem, acha que os originais eram daqueles jeitos bonitinhos. Não, aí que você se engana, o buraco é muito mais embaixo. Para você entender, vamos falar sobre primeiro o assassinato de Abel, que é onde tudo começou, e a maldição, que se encontra inclusive em Gênesis, antes de Cristo, tá? Bom, contextualizando vocês, Caim mata Abel, certo? Ele foi o criador do primeiro assassinato. Isso contextualizando o pessoal que gosta de interpretar a Bíblia, né? Que é a interpretação mística, né, da maldição de Deus sobre Caim, que é citada inclusive em apócrifos como o livro de Nod e o Zohar, tá? Caim foi marcado e expulso, mas e se a marca for mais do que um símbolo? Bom, falando agora da queda dele e do primeiro sangue. Após ser amaldiçoado, Caim vagou pelo mundo. Relato da cidade de Enoque que ele teria fundado, ele fundou essa cidade, certo? Segundo o livro de Nod, Caim encontra 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Uriel. Cada arcanjo tenta convencê-lo a se redimir. Ele se recusou, tá? E como punição final, ele foi transformado, imortal, condenado a beber sangue, temido pela luz e separado dos vivos, ou seja, foi a primeira transformação de um humano em vampiro, tá? Foi a primeira relatada da história. Antes você ainda não tinha tantas outras criações antes de Caim. E depois que isso aconteceu, Caim teria transformado os primeiros filhos, ou seja, os primeiros antediluvianos. Foram 3 vampiros que ele transformou, três pessoas, né? Que seriam, né, colocados Ilad, Irad e Enoco. Não é Enoco não, é Enoco, tá? Tem um acento circunflexo no O aí. Ele criou 3 vampiros originais. Cada vampiro desse representa um arquétipo. Zilad representava a luxúria, a manipulação. Irad representa a fúria e a guerra. E Enoco, ou Enoco, como o pessoal gosta de chamar, representa a sabedoria, ciência sombria. A partir deles surgem as primeiras linhagens, tá? Caim então proibiu a criação de mais descendentes, mas eles desobedeceram, ou seja, nem o pessoal que Caim criou obedeceu, rapaz, é complicado, né? Mas agora falando sobre os antediluvianos e as 13 linhagens, tá? As 13 linhagens que vieram descendentes dos originais, bom? Bom, os netos de Caim são os antediluvianos, que são a terceira geração de vampiros. Cada um representa um clã diferente, com poderes distintos. Ventry, Nosferatu, Malkavian, Dizimixi, La Sombra, dentre outros, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre quase todos esses. Eles fundam reinos ocultos embaixo das cidades humanas, Sumer, Akkad, Egito, Morrejo, Daru, enfim. A história dos antediluvianos, por exemplo, de Nosferatu, deformado por causa de uma maldição, La Sombra e a Sombra Viva,
Dizimice e seus experimentos de carne, e o surgimento do mito do monstro embaixo da cama. Pois é, o pessoal escutava essa lenda quando era criança, mas era um vampiro ali. Agora a situação da rebelião e o dilúvio, que muita gente se pergunta como foi que os vampiros sobreviveram ao dilúvio. Os antediluvianos, pessoal, eles crescem em poder e quebram o silêncio de Caim. Eles começam guerras entre si, se corrompem e também corrompem as civilizações humanas. Deus então enviou o dilúvio, não só como punição para os homens, mas para afogar os vampiros e os néfilins também, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Muitos deles desapareceram e entram então em torpor ou se esconderam. Torpor, para quem não sabe, na linguagem do jargão vampiro, é adormecer. Ficaram adormecidos para se proteger do dilúvio. Os antediluvianos que sobreviveram, isso mais ou menos em 1800 a.C., tá? Eles se enterram, literalmente, sobre as cidades da Babilônia, Jerusalém, Roma e Cartago. Os cultos vampíricos então crescem em segredo, surgem em sociedades como o Círculo da Morte, relatos de Plínio, o Velho e Heródoto, que falam de seres noturnos eternos, ou seja, eles já eram mencionados muitos milênios atrás. Segundo o livro de Nod, os antediluvianos eles vão acordar, todos eles, tá? Isso é uma profecia que os vampiros aguardam ansiosamente. Eles vão acordar sedentos por sangue de seus próprios descendentes. Seria o Armagedon dos vampiros. Os teóricos modernos apontam eventos como a Peste Negra, as Grandes Guerras e até inclusive o 11 de setembro como sinais do despertar desses antediluvianos. E os sinais vão muito além, né? Os sinais do século XXI vão muito além. Supostos avistamentos de seres que não refletem, que não morrem e desaparecem. Relatos de túneis antigos, descobertos no Iraque, Turquia e Romênia. Possíveis criptas dos antediluvianos, que o pessoal insiste em querer cavar. Códigos em manuscritos medievais e obras escondidas também no Vaticano. E se os pesadelos que nós herdamos forem apenas memórias de uma época remota? Bom, eu tenho um alerta para fazer. Se os antediluvianos acordarem, não é uma questão de si, mas quando o bicho vai pegar. Pode ter certeza. Agora falando sobre a queda de Caim e o primeiro sangue, que muita gente tem dúvidas e me pergunta aqui no canal, né? Bom, após o fratricídio no caso, Caim foi expulso, condenado a vagar por uma terra que já não reconhecia ele como filho, mas como uma maldição viva. O solo rejeitava suas sementes, as plantações murchavam sob seu toque, e a fome crescia dentro dele, um vazio que nem o tempo conseguia preencher. No livro de Nod, escondido por séculos nos porões das bibliotecas do Vaticano, quase esquecida, né? Tem uma passagem antiga que diz, que narra, na verdade, os encontros de Caim com 3 entidades celestiais, que vieram, né, que foram mencionadas, na verdade. Dizem os textos para oferecer redenção, mas Caim recusou, como eu falei para vocês anteriormente. Primeiro veio o arcanjo Miguel, o arcanjo da justiça. Ele ofereceu a Caim um caminho de penitência, um retorno à luz. Mas Caim respondeu com silêncio e olhos de pedra. Depois veio o arcanjo Rafael, o curador divino. Ele tentou aliviar a dor e ofereceu uma cura, né, que hoje em dia se sabe que não teria cura, né? Mas Caim desprezou a compaixão. Ele queria poder. E por fim veio Uriel, o portador da chama da verdade. Ele não fez promessas, apenas mostrou a Caim o que ele se tornaria. E ali, sob a lua negra, no alto de uma montanha esquecida pela história, Caim foi consumido pela transformação. Não foi um ritual, tá? Foi uma maldição viva. Sua alma se dilacerou ali mesmo. Sua carne rejeitou o tempo. Seus olhos deixaram de piscar. E seu coração parou. Mas ele permaneceu consciente. Caim tornou-se então o primeiro imortal, o proibido. Foi então que ele conheceu o sangue. Não o sangue do sacrifício, mas o sangue da vida.
E com a primeira mordida, com o primeiro gole, ele compreendeu seu destino. Ele passou a andar entre os vivos como uma sombra, um predador oculto, um fantasma na história. E assim vieram os primeiros relatos, relatos ocultos entre os povos da Suméria e da Acádia. Histórias de um homem que nunca envelhecia, que era banido pela luz do sol, que dominava os pensamentos, que se alimentava dos outros para continuar existindo. E citações bem interessantes também, tá? Nos registros de Elba, uma das primeiras bibliotecas, quase que não sai, da humanidade, datada de 2300 a.C., há referência a uma figura conhecida como Ka-Inu, tá? O andarilho amaldiçoado, é assim que eles chamavam. Em tabuletas fragmentadas, lê-se o seguinte: aquele que caminha sem alma, banhado em sangue, o que fala com os deuses e dorme com os mortos. Era assim que eles mencionavam Caim. Em sua jornada, Caim fundou uma cidade, tá? Um refúgio para ele e para seus pensamentos sombrios. E ele a chamou de Enoque, uma homenagem a seu filho. Mas essa cidade nunca apareceu nos mapas. Foi enterrada, ocultada. Alguns acreditam que ela ainda exista, escondida sobre as fundações de alguma metrópole moderna. E foi ali, nas profundezas de Enoque, que Caim fez aquilo que jurava nunca mais fazer. Ele criou. Com seu próprio sangue, o sangue maldito e divino ao mesmo tempo, ele gerou 3 povos, 3 novos seres, na verdade. 3 vampiros diferentes. 3 filhos da escuridão, Zilad, Irad e Enoco. E assim a linhagem do mal se perpetuou. A partir desse momento, o mundo nunca mais seria o mesmo, porque onde há sangue, também há sede. E falando sobre os 3 filhos de Caim, Zilad, Irad e Enoco, vamos falar um pouco sobre cada um deles, as características, nas profundezas esquecidas da terra, onde o tempo não toca e o sol não alcança. Caim se tornou pai, não de filhos de carne e osso, mas de criaturas forjadas na escuridão, moldadas pelo seu próprio sangue e condenadas à eternidade. Foi em Enoque, a cidade escondida entre as areias do templo, que Caim cometeu o segundo pecado. Ele quebrou o próprio juramento. Com seu sangue, deu origem a 3 seres, 3 vampiros que não nasceram, eles foram criados, tá? Isso também quebra o mito de que Caim teve um filho, gerou um filho com uma humana, tinha uma história, o pessoal contava, isso é conversa. Ele criou esses vampiros com o seu sangue, fazendo assim a geração que todos conhecemos como os primeiros, certo? Alimentados com a sua própria essência, carregando em suas veias a maldição original, por isso que eles são tão fortes. Esses 3 filhos, como eu mencionei, não eram humanos, tá? Pelo menos não mais. Eram de uma linhagem nova, uma raça de predadores imortais. Cada um deles carregava uma fração da alma partida de Caim e um pouco também do seu poder, tá? O que é muito interessante. Falando sobre cada um deles, vamos começar falando sobre Zilad, a princesa sanguinária, era assim que ela era chamada. Zilad, ou Zilad, foi a primeira. Dizem que Caim a escolheu por sua grande beleza, sua inteligência e seu apetite insaciável. De todos, ela foi a mais próxima dele. Alguns sussurram que foram amantes, outros que ela era a reencarnação da própria Lilith, a primeira esposa de Adão, banida por não se submeter, para quem não conhece. Zilad era muito sedutora e manipuladora também, e com o tempo foi se tornando cruel. Seus olhos viam os desejos ocultos dos homens. Ela criava seguidores, não com força, mas com o desejo. Ela foi a mãe da linhagem que hoje chamamos de Toreador. Olha aí, artistas da morte. Mas seu legado era muito mais do que beleza, era obsessão. Zilad acreditava que o sangue podia ser uma arte, e para ela, todo grito era uma sinfonia. O segundo filho foi Irad, conhecido como o Guerreiro Escarlate. O segundo filho, o mais violento dos 3. Irad
Ele não via a maldição como castigo, mas como uma espécie de libertação, um presente. E ele usou esse presente para travar muitas guerras. Irad acreditava que os humanos eram gado, tá? Ferramentas para construir impérios e alimentar seus deuses vampíricos. Ele fundou fortalezas, comandou exércitos nas sombras e incitou conflitos entre reinos antigos, Babilônia, Assum, Elam, todos esses locais. Seu clã tornou-se o embrião do que hoje se conhece como os Brujah, fiz um vídeo sobre esse clã anteontem, né? Foi o vídeo de segunda-feira que eu falei sobre eles. Guerreiros que perderam o caminho da razão, tomados pela fúria da linhagem que eles herdaram. Mas Irad no caso, do mais do que um general, ele foi muito maior essas patentes que ele tinha. Ele foi o primeiro a questionar o domínio de Caim, e isso selou o destino dele, tá? No caso, o último filho, Enoco, o alquimista das sombras, Enoco foi o último que foi criado, o mais quieto, mas talvez o mais perigoso dos três. Ele não desejava beleza nem poder. Ele queria entender. Ele queria dissecar a própria imortalidade. Era uma espécie de pesquisador dos vampiros aí. Enoco mergulhou em rituais proibidos, estudou as forças que unem o sangue, a alma e o corpo. Ele dizia escutar vozes, vozes que não eram de Deus nem do diabo. Olha isso. Enoco foi o arquétipo dos Tzimisce. Ainda vou falar sobre isso aqui no canal. Senhores da carne e da mente. Ele experimentava em humanos e em seus próprios descendentes. Moldava a carne como um escultor molda o barro. Criava um verdadeiro show de horrores. Ria enquanto suas vítimas imploravam para morrer. Mas o que realmente o separava dos demais era o seu desejo de substituir Deus. Era um verdadeiro Frankenstein. Inclusive, eu acredito que Victor Frankenstein foi baseado nele. São muito parecidos. Zilad, Irad e Enoco, os três filhos, cada um deles criou sua própria linhagem. Cada um deu origem a uma nova geração de vampiros. E com isso, a maldição se espalhou como uma peste sem cura pelo mundo inteiro, gerando tudo o que nós conhecemos hoje. Caim havia jurado que a sua linhagem morreria com ele, que o ciclo do sangue não seria perpetuado nunca mais. Mas os seus filhos, obviamente, desobedeceram. Em segredo, eles criaram seus próprios filhos, e esses filhos, por sua vez, criaram outros, a terceira geração, os antediluvianos. E assim, em poucos séculos, o mundo tornou-se uma colmeia de monstros, era assim que chamavam. Vampiros escondidos entre humanos, sedentos, eternos e muito famintos. E o próprio Caim simplesmente desapareceu. Todo mundo se questionava onde ele estaria, mas ele simplesmente hibernou, entrou em modo de hibernação. Agora falando sobre as 13 linhagens, né, que foram criadas pelos próprios antediluvianos. Quando Caim desapareceu nas sombras do mundo, seus filhos foram deixados sem nenhum tipo de orientação, sem freio e sem medo. E o que nasce de uma linhagem amaldiçoada carrega consigo a semente do caos. Zilad, Irad e Enoco quebraram o juramento sagrado e criaram outros descendentes. Esses vampiros de terceira geração eram mais poderosos do que qualquer coisa que já havia sido criada, que andou pela Terra. Eram quase deuses noturnos, monarcas das trevas, os antediluvianos. Eles eram conhecidos como monarcas das trevas mesmo, na Idade das Sombras. Tá? Acredita-se, né, estima-se, né, com os estudos, que existiam entre 13 e 21 antediluvianos verdadeiros, né, nessa contagem aí. Mas apenas 13 sobreviveram ao passar dos séculos. Cada um deles fundou um clã, e cada clã herdou não apenas o sangue, mas os traços psíquicos e espirituais do seu criador. Tá? Os Venturi, por exemplo, conhecidos como o Rei, foi o Venturi, na verdade, não estou falando do clã, estou falando do Venturi, na verdade. Ele foi um governante sombrio, exigia pureza no sangue que bebia, acreditava que a linhagem vampírica devia dominar o mundo humano, como uma elite superior mesmo. Ele manipulou reis, orientou impérios e reescreveu leis a seu favor.
Os Nosferatu, por outro lado, que eram amaldiçoados pela carne, eles não tinham nome. Dizem que a sua transformação foi tão brutal que seu corpo foi retorcido além da forma humana e passou a viver nos esgotos, túneis e ruínas. Mas com o tempo ele tornou-se o maior espião da história. Tudo que era dito nas trevas, ele escutava. O Tizimice, conhecido como o carniceiro da forma, era um ser obcecado por controle do corpo e da alma. Ele podia moldar a carne, ossos e até as mentes. Criava horrores com a aparência humana. Fundou castelos nas montanhas dos Cárpatos. Meu Deus do céu, estou ficando analfabeto hoje. E alimentou lendas sobre demônios que inspiraram o próprio Drácula de Bram Stoker, como você conhece. Temos também o La Sombra, que era conhecido como o Senhor das Sombras. O La Sombra caminhava com a escuridão, literalmente. Sua sombra ela se movia como um ser vivo, como se fosse quase um Daeva, né? Comandou o Império Cartaginês das Sombras. Cultuado como um deus, foi o criador de seitas noturnas, onde a luz era punida e o silêncio era lei. Malkav, que era conhecido como Profeta Louco, o antediluviano Malkav, ele enlouqueceu ao beber o sangue de um anjo, segundo o apócrifo de Enoque. Seus descendentes herdaram sua loucura, então eles são conhecidos como lunáticos mesmo, e também sua visão. Cada um deles carrega fragmentos da verdade que a mente humana não pode suportar, por isso que eles ficaram com esse problema mental aí. Toreador, conhecido como Sedução da Morte, a filha de Zilad fundou o clã Toreador, amantes da arte, do prazer e da destruição bela. Cada ato de crueldade, cada assassinato era tratado como uma performance. Inspiraram cultos em Roma, Grécia e também na Pérsia. Os Brujá, que era conhecido como a fúria que queima nas veias, foi criado por Iride. Iride treinou seu neto para ser mais que um guerreiro, um revolucionário. O antediluviano dos Brujá incitou guerras entre mortais, espalhou ideologias, inflamou revoluções, ou seja, o cara era bicho era desequilibrado mesmo. Mas a fúria que corre nas veias dele os torna instáveis e imprevisíveis. São muito imprevisíveis. Os gangrel, conhecidos como animais noturnos, esse antediluviano ele era diferente. Ele fugia das cidades, vivia nas matas e se misturavam às feras ali. Seus descendentes aprenderam a se transformar, a farejar, a sobreviver. Eles inspiraram mitos de licantropia, mas sua sede é tão letal quanto silenciosa, ou seja, eles tinham essa capacidade de se transmutar em feras também. A Samita, conhecido como sangue, eles tinham sangue como moeda, criaram-se no coração do deserto. Um antediluviano criou um clã de assassinos. Eles caçavam outros vampiros, bebiam seu sangue para se tornarem mais fortes, o que mais tarde foi proibido também. Temidos, silenciosos, letais, sua arte era a morte, seu templo a montanha negra de Alamut, tá? Temos também o Setita, culto ao deus serpente, aí daí vem os Asetkar, tá? Set, o antediluviano egípcio, acreditava que o sol era seu inimigo, criou rituais para ocultar seu clã da luz, influenciou seitas e cultos. Seus descendentes mergulharam no tráfico de fé, vícios e corrupção. Seu veneno era uma verdade distorcida. Daí é que vem toda essa questão dos Asetkar. Salubre, o maldito curador. Salute, o único antediluviano que tentou redimir a maldição. Ele tentou curar os vampiros, mas os outros o odiavam por isso. Foi traído, devorado por outro clã. Seus descendentes foram caçados até quase extinção, mas eles ainda existem até hoje. Bom, e assim, pessoal, os 13 né, antediluvianos criaram os 13 clãs. Cada um foi criado por um vampiro específico. Cada um herdou não só os poderes e fraquezas, mas as obsessões de seus fundadores. Eles moldaram impérios, manipularam papas, reis, imperadores, generais. Suas mãos escreveram a história da humanidade. E então, entre 2500 e 2300 anos, antes da Era Comum, algo começou a mudar. Os antediluvianos já não se contentavam com os bastidores. Eles queriam mais.
e o mundo quase os viu, certo? Os antediluvianos, eles não eram mais apenas vampiros. Não. Eles se tornaram deuses pagãos, cada um com seus templos, suas cortes, seus exércitos, e como todo deus, eles desejaram a guerra. Entre 3000 a 2500 a.C., o mundo era jovem, mas não tão inocente. Suméria, Egito, os vales do Indo, civilizações que brotavam entre rios, mas eram regadas com sangue, pois os vampiros já andavam entre os reis. E ocorreu um evento chamado a Guerra dos Antigos. Os antediluvianos não se contentaram em influenciar, eles começaram a se enfrentar, clã contra clã, uma guerra civil, filho contra pai, uma guerra silenciosa que atravessava os véus da noite, e que os humanos chamaram de conflitos sagrados, pestes, catástrofes, mas era um conflito muito mais profundo, uma guerra pelo domínio da eternidade. As ruínas do Mohenjo-daro, no Vale do Indo, carregam marcas da destruição inexplicável. Níveis de radiação anormal, corpos vitrificados. Algumas teorias falam também de armas perdidas, mas os livros proibidos falam de um confronto entre Ravenous e Tzimice, que destruiu cidades inteiras. Pois é. Os antediluvianos começaram então a acreditar que eram superiores a qualquer entidade, até mesmo a Deus. Olha só. Eles criaram religiões para si, exigiam adoração, escravizaram gerações, alimentavam-se de crianças e nobres, criaram pactos de sangue, magia negra, golems de carne, espelhos que guardavam almas. Eles começaram a jogar com a realidade. Os registros mais antigos de práticas nefastas aparecem em tabuinhas da Acádia, de 2350 a.C., onde as escribas relatam seres eternos que bebem a alma dos reis. Um templo de Caim foi encontrado em Eridu, contendo inscrições como símbolo de 13 serpentes devorando o mundo, que seria uma representação deles. O livro de Nod também relata o evento como a ira final, mas para a humanidade ele ficou conhecido como dilúvio. Em cerca de 2345 a.C., de acordo com as datas mesopotâmicas, a terra foi tomada pelas águas. Choveu por 40 dias e 40 noites. As montanhas tremeram, os rios ultrapassaram os céus, cidades inteiras foram apagadas do mapa. Os textos apócrifos dizem que o dilúvio não foi apenas um castigo, para a humanidade, mas uma tentativa de afogar os vampiros, de purgar a terra na maldição de Caim. Mas, como sempre, tem os sobreviventes. A morte não pode tocar os que já foram esquecidos pelos deuses. Os antediluvianos não morreram. Eles mergulharam ainda mais fundo. Muitos entraram em torpor. Outros se esconderam em cavernas mais profundas, sobre a terra e sobre o mar, e dormiram por séculos, alimentando sonhos sombrios. E seus filhos, os vampiros de quarta e quinta geração, continuaram um trabalho sombrio. Se infiltraram nos novos impérios, Egito, Canaã, Minóica, e se tornaram conselheiros, oráculos e deuses disfarçados. Olha só que coisa! E uma profecia nasceu nas sombras da destruição. Quando o sangue chamar o sangue, os antigos despertarão. A terra tremerá e os céus sangrarão, e a última noite cairá sobre o mundo. A lenda diz que os antediluvianos ainda dormem, mas cada gota de sangue derramada vai os alimentando. Cada guerra humana, cada colapso de civilização é um sussurro que os chama de volta. E Caim? Foi mesmo esquecido? E quanto a ele? Bom, dizem que ele viu o dilúvio, chorou por sua criação, e então desapareceu. Alguns afirmam que entrou em torpor, nas profundezas do mundo. Outros que ele caminha entre nós, disfarçado, esperando o momento de julgar os seus próprios filhos. A rebelião contra o céu foi enterrada nas águas, mas não extinta, pois os antediluvianos dormem, e sonhos antigos sempre voltam
a vida. Pois é, meus nobres. Agora, será que vai haver um retorno das sombras, como nós tivemos na Idade das Trevas? Quando as águas do dilúvio baixaram, o mundo havia mudado, mas as sombras jamais se dissiparam. Eles já estavam adormecidos, sim, mas seus filhos estavam mais vivos do que nunca. O mundo pós-dilúvio não era mais dominado por deuses imortais em carne. Agora eles se ocultavam atrás de máscaras. Influenciavam os homens não com mandamentos, mas com sussurros. Os clãs se adaptaram, evoluíram, passaram a operar nas sombras das civilizações humanas. Em Kemet, a Terra Negra, que os gregos chamariam de Egito, surgiu um império que desafiava o tempo. Os setitas, eles estavam lá, cultuavam Sete como um deus entre os homens e manipulavam os faraós por meio de rituais e alucinações. As pirâmides, canais de poder e sacrifício, templos onde o sangue era oferecido para manter a linhagem desperta. A própria Mesopotâmia era um templo, um império escondido, enquanto os próprios humanos erguiam Nínive e Babilônia. Os La Sombra, Ventro e Tizimice disputavam a influência sobre reis e sacerdotes. O lendário Hammurabi dizem que recebeu a inspiração de suas leis ao sonhar com uma figura envolta em trevas, que falava de ordem imposta com sangue. E nos zigurates, altares foram erguidos não apenas aos deuses, mas também aos vampiros. Isso mostra a importância que eles tiveram. Na própria Grécia, o historiador incentivavam a arte, a beleza e o culto ao corpo, mas também a decadência. Os Malkav deixavam oráculos em delírio. As Síbilas, em Delfos, eram escolhidas por uma linhagem secreta ligada ao sangue. Eles falavam com vozes que vinham da terra. Algumas eram vampiras em torpor consciente. Elas estavam adormecidas, mas tinham consciência, como se estivessem projetadas. Tá? Roma foi o ápice da influência vampírica, para quem pensava que não. Os Venturi como senadores eternos, os Brujá como generais insurgentes, e os Nosferatus como informantes das cloacas romanas. O Coliseu, um espetáculo de sangue e dominação. O Senado, uma arena de mortais mascarados como homens. Em 33 a.C., quando um profeta foi crucificado sob as ordens de Pôncio Pilatos, no caso depois, perdão, muitos vampiros estavam atentos. Alguns viram ali o renascimento do sol, outros a ameaça de um novo Caim. E o cristianismo e a sombra do sangue, será que tem ligação? Bom, enquanto o cristianismo se espalhava, os antediluvianos começaram a temer algo, a verdadeira fé. Alguns salubres acreditavam que esse novo culto poderia quebrar a maldição. Outros diziam que o sangue de Cristo era o único capaz de curar o sangue amaldiçoado. E assim, os clãs começaram a infiltrar a igreja católica, eles começaram a se infiltrar lá. Cátaros, templários, monges, hereges, inquisidores que caçavam outros vampiros sobre ordens de vampiros mais antigos, olha só que ironia. Mas não foi apenas o Ocidente que caiu sob influência. Na China ancestral, os Kuhudin, um tipo distinto de criatura da noite, travavam guerras silenciosas contra os descendentes de Gangrel e Rávinos, que cruzaram as montanhas do Himalaia. Na Índia, os Rávinos construíram templos de ilusão tão perfeitos que se tornaram realidade. E no norte da África, os setitas criaram cultos de morte e reencarnação que se filtraram até mesmo nos rituais faraós tardios. Olha só. Enquanto os séculos passavam, os antediluvianos adormeciam cada vez mais profundamente. Mas mesmo em torpor, suas vontades eram sentidas. Seus sonhos moldavam os pesadelos dos vivos. Eles criavam novas gerações através de seus filhos. Controlavam reinos inteiros com um simples sussurro nos ouvidos certos. A Idade Média seria o palco de uma nova era de sangue, caçadas e conspirações. Mas nos corredores do tempo, uma coisa ficou clara. A humanidade nunca foi dona do seu próprio destino.
Atrás de cada cruzada, peste, revolução e profecia, havia um trono oculto e sobre ele um cadáver eterno. E assim, o silêncio dos séculos não era uma ausência, e sim uma preparação, porque quando a noite mais escura chegar, eles voltarão, e o mundo conhecerá a última ceia, feita com sangue. E aí, você que está me assistindo, está preparado para isso? Se você foi guerreiro e assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários, eu sou guerreiro. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, que eu estarei trazendo mais vídeos com detalhes que você não encontra em nenhum outro canal sobre os vampiros e todo o meio sobrenatural. Enfim, desejei para vocês uma boa noite, boa madrugada, quem está assistindo esse vídeo agora. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.